Bora então falar de psicomotricidade. Às vezes a gente se atrapalha, a gente tropeça, a gente cai, a gente perde o equilíbrio, ou a gente não consegue fazer um detalhezinho. Isso tudo não é porque a gente não está exatamente mandando a informação certa, mas porque na hora de executar o ato, alguma coisa pode dar diferente. Ou até na hora de mandar o próprio estímulo também, algo pode sair fora do esperado. E algumas dessas manifestações nessa função psicomotora, na psicomotricidade, nesse domínio de funcionamento, podem ser relevantes no exame do estado mental, na avaliação das funções psicológicas, das funções psíquicas. E hoje a gente vai falar justamente da psicomotricidade. Eu sou o Breno, psicólogo, professor de psicologia e também pesquisador. E essa é a série Saco Plinca PJ. Hoje a gente vai falar sobre psicomotricidade. Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Hoje eu vou falar então sobre psicomotricidade. E, só para lembrar, se quiser mais conteúdos depois que a nossa série Saco Plinca PJ acabar, não esquece de se inscrever aqui, curtir o vídeo e deixar qualquer comentário, inclusive temas que vocês tenham interesse para as próximas séries e os próximos episódios. Vamos agora falar sobre psicomotricidade. Psicomotricidade, que é a expressão motora da atividade psicológica envolvendo controle, coordenação e voluntariedade. O que isso quer dizer? A gente não está aqui falando da vontade, da volição. É bem verdade que a psicomotricidade, lá no começo, ela até fazia parte da conduta. Mas aí a conduta ficava um saco muito cheio de funções e de diferentes coisas, com a volição, com a adequação, com o controle e ainda com a parte psicomotora. E tirando que tem um monte de gente que estuda como que a expressão do controle motor pode impactar no funcionamento. Então, achei importante a gente dividir aqui e botar a psicomotricidade de uma maneira separada. Quando a gente fala que envolve aí tudo que diz respeito ao controle, coordenação e voluntariedade, acho que um bom exemplo para a gente pensar é: eu tenho a vontade de mexer lá, a vontade sai do meu cérebro para que eu mexa a minha mão, que está lá longe. Elas estão supostamente longe uma da outra. Mas através de um estímulo, eu conecto essas duas áreas. Eu mando um sinal do meu cérebro e através desse processo eu fecho a minha mão. Um sinal que sai daqui e chega lá. Ou seja, esse é um processo, o controle motor. O controle motor depende de sinais eferentes. O que são sinais eferentes? Sinais que vão do nosso cérebro para a periferia e que eles então são enviados do encéfalo para os órgãos, seja a mão, seja a perna, seja até alguns que são mais involuntários, como a respiração. E esse sinal eferente que vai do nosso encéfalo para os órgãos específicos diz que aqueles órgãos específicos eles devem emitir uma ação ou parar de emitir aquela ação. Nesse processo, a gente vai dizer que tem 3 principais etapas. Na verdade, tem muito mais, e quem estuda aí a psicomotricidade vai poder diferenciar muito mais, mas no que diz respeito para a psicopatologia, para o exame do estado mental, as principais são: 1, produzir o estímulo, dar aquele primeiro sinal. 2, fazer com que esse sinal ele seja precisamente enviado, né, do encéfalo até o órgão, que essa conexão ela seja precisa, ela seja bem feita. Tem vários pequenos detalhes que podem interferir nessa sinalização. E por fim, a qualidade, a fluência da execução. Se eu tentar fazer algo que eu não tenho conhecimento, então eu quero fazer um salto em altura.
eu não vou conseguir, não porque talvez eu não tenha uma capacidade psicomotora, se tudo estiver funcionando de forma típica comigo, mas porque eu não tenho a aptidão para fazer aquilo. Isso a gente vai ter que contextualizar e sempre usar o método fenomenológico, portanto. Dito isso, a gente vai falar de alterações da psicomotricidade, tentando relacionar essas funções de uma forma que quase que autoral. Eu, para agrupar, para fazer sentido, separei aquelas que têm a ver com a produção de um estímulo que não deveria estar sendo produzido, essa precisão da comunicação entre encéfalo e algum órgão, né, e o mecanismo de conexão entre eles, e finalmente a qualidade, as características envolvidas na realização desse ato, desse comportamento externo que está sendo ou não realizado. Então, vamos começar aqui pensando que nós temos o nosso cérebro, ele emite sinais, ou seja, a gente vai falar aqui da produção de estímulos, para começar. E a primeira que eu quero falar, ele fica lá produzindo muitos e muitos e muitos estímulos. Mas eles não chegam nem a chegar no final, porque eles são quase que não direcionados. Ou seja, tem uma produção, parece que está com o pé sempre ali no acelerador, mas não vai de vez. Isso tudo, quando a gente está falando da produção de estímulos, nesse caso, essa faísca que parece que vai, é o que a gente chama de inquietação ou acatisia. O que é a inquietação ou acatisia? É a necessidade de movimento. Aparentemente, a incapacidade de permanecer imóvel. Tipicamente, é manifestado por uma necessidade de trocar de posição, de se balançar, mas se balançar não de forma estereotipada, um maneirismo, tal como a gente viu lá na conduta, mas sim um se balançar do tipo, eu não consigo ficar parado mesmo, tem algo que não me permite ficar ali imóvel, descansar, fica de um lado para o outro, ficar batucando nas coisas, e não há uma necessidade de ser uma ação dirigida, porque senão vai ser um aumento da atividade direcionada, dirigida, que a gente também falou na conduta. Nesse caso, parece que eu estou com energia, com vontade de mexer, mas eu não consigo ficar parado. Tá? Não chego a ser impulsivo, mas eu não consigo ficar parado. Aqui, essa é uma manifestação muito comum no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do subtipo hiperativo, que a pessoa não para quieta. Ela fica lá, parece que tem uma expressão no sul do país que parece estar com um bicho carpinteiro, não para quieto, fica se mexendo o tempo todo, embora fique ali parado, na verdade. Então, eu tenho um caso pessoal, quando eu estou em casa, às vezes assistindo TV, e lá pelas tantas, estou vendo lá uma série, e a minha esposa, tá, mas para quieto, não tá gostando? Eu tô gostando, mas eu tô ali, tô inquieto, tô com uma acatisia, porque eu tô me mexendo pra lá e pra cá, puxa aqui o celular, eu não quero ver o celular, nem olho o celular, não aumento, eu não tô hiperativo, querendo fazer várias atividades, que é lá na conduta, eu tô simplesmente inquieto, tá? E então a gente chama de inquietação ou acatisia. Claro, a gente não vai fazer um recorte de um único momento, a gente vai ter que olhar isso no exame do estado mental naquele momento que está na nossa frente, ou numa avaliação para realmente ser um critério lá nos transtornos, que a gente vai ver em outros momentos. A gente vai ter que ver se essa inquietação ela é constante, permanece em diferentes contextos, não é só quando tem uma coisa que a pessoa não gosta, e por aí vai. Vamos falar também de uma outra alteração, que é essa, eu tenho lá o meu cérebro, ele emite um sinal várias e várias vezes, repetido, um sinal, e esse ele vai é sempre a mesma coisa, tipo, é um sinal que eu não controlo, ele é repetido, e ele fica vindo, e ele fica vindo, às vezes quando eu estou ansioso ele fica pior, a gente chama isso de tique motor. O tique motor, ou muitas vezes chamado de cacuete, né? Popularmente ele é conhecido como cacuete, ele é aquele estímulo, aquele movimento rápido, involuntário, a pessoa não quer emitir aquele comportamento. Ele é súbito, ele é recorrente, ele repete muito. E ele não é rítmico, porque se ele fosse rítmico, ele seria um movimento estereotipado. Tá? Nesse caso ele é
ele é quase, a gente vai falar depois, ele é quase como se fosse um espasmo. Mas ele vem e passa, às vezes ele para. No comum, na gíria popular, a gente chama ele de cacuete, tá? Mas o nome técnico é tique motor. Geralmente ele tem aí uma origem em especial em algum tipo de alteração neurológica. O tique motor, que eu vou falar depois dos transtornos, mas tem o transtorno do tique motor, né, específico, tem o transtorno de Tourette, que é quando ele junta com um tique verbal, e tem ainda o especificador de com tique motor. Não é que a pessoa tem o transtorno do tique motor, nem o transtorno de Tourette, mas dentro lá, por exemplo, do caso do transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa pode ter lá o transtorno obsessivo compulsivo, que tem os seus vários critérios específicos, e adicionalmente vai apresentar também com tique motor, que é uma característica que não pertence ao outro transtorno, pertence ao toque ali, mas não é especificamente o sinal primordial do toque. Agora a gente vai falar de alterações de psicomotricidade, mas relacionadas com a precisão no envio e recebimento de sinais. Então, a gente quando fala do envio e recebimento, relembrando, de um lado nós temos o cérebro, o encéfalo, que está mandando sinais, e do outro nós temos os órgãos, aqui no exemplo a mão. E, nesse sentido, pode ser que o órgão que vai receber os sinais, ele não esteja capaz de receber. E aí nós temos um primeiro grupo de alterações que são aquelas nomeadas de ataxia. Ataxia que ela é a perda do controle do tônus muscular. Ela pode ser específica, ou seja, apenas o tônus das pernas, ou ela pode ser geral, o tônus muscular de uma maneira geral. Em forma típica, né, vai repercutir com perda da coordenação, do equilíbrio, dificuldade às vezes de fazer alguma coisa, então fica parado e a pessoa não consegue. Na sequência a gente vai falar da marcha, e aí de alterações da marcha, do caminhar. E aí a gente vai ver que uma das especificações é a marcha atáxica, que é não conseguir caminhar, por exemplo, em linha reta, porque vai perdendo o equilíbrio, vai caindo para um lado, mais para o outro, porque não tem um controle do tônus muscular. E isso a gente chama de ataxia. É muito comum também em algumas escleroses, como por exemplo a dificuldade para engolir. Claro que a esclerose é uma outra causa médica que está causando a ataxia, mas o nome da alteração em si é ataxia da mesma forma. Tá? Em geral, ela pode ser, e aí vai apresentar em vários quadros, intoxicação por álcool, intoxicação por outras substâncias, medicamentos até podem causar, e também alguns transtornos aí devido a outras condições médicas. Então, a ataxia é essa perda do controle do tônus muscular. Vou falar aqui também de algumas outras alterações. E aí, quando a gente fala dessa troca de envio e recebimento, entra aqui um pouquinho, e é claro, como eu já falei, as funções elas são todas interligadas. Um pouquinho da senso-percepção. A gente não sabe exatamente se é uma incapacidade de receber o estímulo, de mandar, mas uma que é bem conhecida é o trismo. O trismo, ele é caracterizado pela incapacidade ou pela dificuldade de abrir a boca. Então, a gente diz lá, a pessoa, ou ela fica rolando assim com a boca meio travada, se aqui o maxilar, ele fica assim mais travado, às vezes chega a ficar até com os dentes cerrados, ou outras vezes ela não abre muito, tá? O trismo ele pode ter múltiplas consequências, algumas até mais músculo-esqueléticas mesmo, outras é muito comum com impregnação por algumas medicações, e também aí alguns quadros mais psicóticos, como dentro da esquizofrenia, também podem envolver, embora não seja um sinal clássico desses em especial. Geralmente a gente vai encontrar o trismo mais nos quadros de intoxicação por medicamentos ou algumas substâncias. Tem, já que a gente está falando de boca, também o bruxismo.
O bruxismo é o ranger dos dentes, que é tipicamente o bruxismo durante a noite, o ranger os dentes. Ele pode, aí, ao longo do tempo, tanto levar a lesões na parte muscular e aí causar otrismo, ou só até causar dores, dor de cabeça, porque fica lá, mas tem gente que ao ranger os dentes faz barulhos, assim, quem tá junto não consegue nem dormir, aí tem que usar aquele aparelho e tudo mais, é bem importante. E em alguns quadros psicológicos, o bruxismo é uma manifestação que vai estar aí envolvida, não tanto como um sinal clássico, mas dentro de uma figura um pouquinho maior. Para além dessas alterações de envio, recebimento dos estímulos na boca, por que eu estou nomeando esses aí? Porque vai o estímulo e ou não consegue parar de fazer, ou não avisa, né? Tá doendo, ou não consegue, algo na comunicação tá dando errado. Temos também os espasmos. Os espasmos que eles não chegam a ser um tique, necessariamente, porque ele vai ter a ver com mais um sinal do próprio músculo, tá? E é um espasmo, ele é rápido e ele não vai se manter, que nem lá no caso dos tiques. Então, a gente pode ter espasmo muscular, a gente pode ter espasmos, que são aquelas contrações musculares, seja de qual for o músculo que é, intensa, involuntária e com retorno ao relaxamento em instantes. Claro, pode ter múltiplos espasmos e depois parar, ou pode ter um espasmo e depois parar. Quando não tem o relaxamento tão rápido, a gente pode nomear também de cãibra. A cãibra que vai ser a contração muscular intensa e involuntária, sem tanta previsibilidade de retorno ao relaxamento, embora possa também voltar. Tem ainda algumas outras alterações nesse campo, que eu não vou nomear porque são muitas, tá? Mas, por exemplo, a gente tem a flexibilidade séria, que é muito comum nos casos de impregnação por alguns medicamentos, que começa a ter uma rigidez muscular. Então a pessoa não tem uma flexibilidade. É interessante também a gente falar de alterações da marcha, tá? A marcha, que é o caminhar, o andar. A gente chama de alterações da marcha, mas é legal a gente tentar especificar um pouquinho. Marcha táxica é uma marcha sem equilíbrio, uma marcha que falta um pouco de, equilíbrio mesmo, ou que tem um andar mais confuso, atrapalhado, na passada, tá, em especial. Tem também o que a gente chama de marcha paralítica. A marcha paralítica, em geral, ela não vai ter uma sensibilidade, ela vai caminhar quase com a ponta dos pés, tem a ver principalmente com a falta da senso-percepção em geral, mas aí o caminhar vai ficar alterado em especial. E a gente vai também ter outras alterações da marcha e aí, claro, tem tanto a abertura, a velocidade, todos os tipos de alterações são importantes e se a gente identificar alguma alteração, é legal de indicar, olha, apresenta algumas alterações da marcha, que é ao caminhar, tá? Claro, se tiver uma especificação maior, sempre é importante aqui, para não deixar todo mundo assustado com mais e mais termos, eu vou parar por aqui nas alterações. Para além desses, a gente vai ter também a incoordenação, de uma maneira geral, muito comum nos quadros de intoxicação por álcool, tá, ou por outras substâncias. A incoordenação é quando a pessoa começa a se atrapalhar, quando a pessoa começa a deixar cair tudo, ou isso pode ser um quadro transitório ou até do próprio desenvolvimento, tá? Então a gente chama de incoordenação em vez de descoordenação, principalmente aqui pelo fato da estigmatização que a palavra descoordenado foi ganhando ao longo do tempo, tá? Então a gente chama de incoordenação. Para além dessa, a gente tem o tremor, ou, entre aspas, um termo que não é tão legal, porque ele acaba rotulando em função de uma condição médica, né? Mas a gente encontra em muitos materiais ainda parkinsonismo, mas é o tremor, tá? E o tremor ele pode ser das mãos, pode ser dos pés, das pernas, né? E a gente chama de tremor, simplesmente o tremer, tá? O próprio tremor, tá? Tremor essencial, e podem ter tipos específicos, mas tremor é a caracterização mais comum e ampla que a gente vai poder usar aqui.
Para além desses, temos ainda uma muito importante, que ela poderia ser tanto do envio dos estímulos, quanto do recebimento, como da qualidade. Ela é bem complexa, mas por ela estar no meio, eu botei ela como de precisão no envio e recebimento, que é a apraxia. Praxis é da execução, tá? E quando a gente fala de apraxia, a gente está falando da dificuldade de realizar movimentos motores, mesmo quando a pessoa tem a capacidade e vontade para praticar eles. É muito comum a gente encontrar apraxia em alguns transtornos neurocognitivos, né, devido aí a demências, por exemplo, que a pessoa não sabe mais como amarrar o tênis, por exemplo, ou a vestir uma camiseta. Ela quer vestir a camiseta, ela tenta, mas algo não está certo ali. Tem um teste de rastreio de transtornos neurocognitivos e quadros demenciais, que é o Mini-Mental. A gente acha ele fácil na internet. Nesse teste a gente pede para a pessoa fazer algumas atividades, como dobre essa folha ao meio e coloque ela no chão, escreva uma frase, que também vem a parte da linguagem, mas se a pessoa tem essa capacidade de escutar e realizar, e são tarefas simples que a pessoa vai fazer. Então, a apraxia ela envolve essa perda na capacidade de realizar algo que a pessoa sabe fazer e poderia fazer, né? Ela tem condições, mas ela não consegue por algum motivo. Aí tem quadros também, né, de lesão cerebral que pode impactar, e é um quadro grave em geral, mas a gente chama de apraxia quando ele está sendo manifestado. Vamos falar agora de alterações da psicomotricidade no campo da qualidade ou da fluência, ou seja, a gente está falando aqui das características da execução, tá? E ao falar das características, a gente vai começar falando da velocidade. A velocidade que a gente, por um lado, vai ter aquela que é mais devagar, mais... Claro, a linguagem não precisa estar necessariamente devagar, a linguagem ela pode estar típica, mas é comum que a gente encontre incongruência, tal como a gente falou na conduta, as alterações. E quando as coisas começam a ficar mais devagares, tudo é mais lento, a gente chama de ou bradicinesia ou retardo psicomotor, que é uma redução na velocidade dos movimentos. Por outro lado, a gente também pode ter uma aceleração, que a gente vai nomear de agitação, é uma velocidade aumentada nos gestos e comportamentos. Importante aqui é que tem um direcionamento. A precisão, em geral, está íntegra. Existe uma agilidade, mas de tão rápido que a pessoa quer fazer tudo, ela pode acabar fazendo trapalhadas, e aí configura um aumento geral da forma de agir, tá? Tem gente que vai botar também aceleração psicomotora, mas muito cuidado, porque tem um outro quadro que a gente já vai falar, que é a agitação psicomotora, no qual não tem essa direcionalidade, tá? A pessoa fica agitada quase que num, entre aspas, surto, e aí a gente vai falar a seguir. Mas nesse caso a gente está falando de querendo fazer tudo com pressa, tá? E muitas vezes ao tentar acelerar tanto pode causar problemas. E a gente chama de agitação, e a gente vai ver em alguns quadros aí iniciais de mania, hipomania, né, dentro do transtorno bipolar, e até mesmo no transtorno depressivo, no episódio depressivo, também no transtorno bipolar que vai apresentar, pode ter algum tipo de agitação, assim, mas fica aí o registro, então, da alteração. Quando a gente fala também da qualidade da fluência, então, outro muito importante é a agitação psicomotora. É uma alteração grave, severa, tá? E, inclusive, de risco. E nessa alteração tem um aumento geral da atividade. A aceleração, ela é ampla e tem uma redução da sensibilidade, né, de dor, por exemplo, e muito aumento da força. A pessoa, quando a gente tem um quadro de agitação psicomotora, por exemplo, numa internação, num hospital, até mesmo na rua, tem recomendações de que para conter a pessoa tu precisa de, em geral, o número de pessoas ideais seria
se eu não me engano, 7 pessoas. Porque ela fica em movimentos tão agressivos e incoordenados que ela pode machucar a si e aos outros, tá? A agitação psicomotora, a principal diferença dela para a aceleração dos movimentos ou da agitação é que ela envolve, junto com esse aumento, uma certa inquietação, porque não tem uma pausa e não tem um direcionamento no comportamento. A pessoa simplesmente fica, sai daqui e tal, joga as coisas longe, quebra tudo. E a gente vai ter então o que a gente chama de agitação psicomotora. É um quadro grave, importante, mas é importante também diferenciar a agitação psicomotora da agitação ou da aceleração dos movimentos. E da inquietação também, né, da catesia, que é bem diferente, mas todos eles são passíveis de confusão, então fica o registro para ficar atento. E quando a gente fala também de aumentar, né, a expressão, aumentar a velocidade, uma alteração famosa é a hiperventilação. A hiperventilação, que é o aumento do ritmo respiratório enquanto alteração da função mental. Ou seja, se eu pegar e correr, eu também vou ter vou estar hiperventilando. Mas essa hiperventilação ela pode não ter uma causa externa. E aí eu começo... E aí, claro, eu vou ter pensamentos preocupados, eu vou ter ansiedade, eu posso, ao hiperventilar, eu provavelmente vou começar a suar, posso me sentir tonto, ter aí uma incoordenação, uma perda de equilíbrio. E aí, nesse processo inteiro, eu vou ter lá o que a gente chama de ataque de pânico, tá? E a hiperventilação diz respeito a essa... É claro, é interessante quando a pessoa estiver lá hiperventilando, a gente estiver avaliando ela, ressaltar que está com hiperventilação na ausência de justificativa ou começou a hiperventilar de forma súbita, ou tem episódios de hiperventilação subitamente. Tem gente que vai falar que é psicogênica, que é para dizer que tem a ver só com a parte psicológica, mas é um termo um pouco mais obsoleto, mas que eventualmente a gente encontra também. E o significado dele é claro, apesar de não ser mais tão comum da gente usar. Então, hiperventilação é quando tem esse aumento da produção do ritmo respiratório. Bom, chegamos então naquele momento de falar sobre transtornos mentais que vão ter alterações psicomotoras. Mas antes, quando não tiver alteração psicomotora, o que a gente vai dizer? Sem alterações psicomotoras, tá? Ou com função psicomotora preservada. Qualquer uma dessas vai estar contemplando legal o funcionamento típico esperado da função psicomotora, sempre lembrando que devemos contextualizar aí idade, se a pessoa não tem alguma condição alterada e tudo mais. Chegou a hora então da gente falar de transtornos mentais que podem apresentar alterações da psicomotricidade. É verdade que a psicomotricidade, a função psicomotora, ela está presente como alterada em muitos transtornos, mas em poucos ela é aquele sintoma mais central, principal, mais importante, relevante, clássico do transtorno. Mas tem casos, tá? E aí, vamos começar com os transtornos devido a outras condições médicas, ou seja, eu tenho lá uma demência, um Alzheimer, e o Alzheimer me leva a ter um transtorno neurocognitivo. Nesse caso, eu posso apresentar alterações da psicomotricidade dentro de um transtorno devido a outras condições médicas. Tá? Tem vários que vão aí, os próprios devidos a trauma crânioencefálico são bem importantes. Temos também os transtornos do neurodesenvolvimento, que são aqueles transtornos que começam de atrasos em função com o desenvolvimento neurocognitivo e surgem cedo no desenvolvimento. Em particular, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que tem lá nesse grande grupo o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, talvez como os mais famosos, temos também uma outra classe que são os transtornos motores, que obviamente vão ter alterações psicomotoras.
Dentro desses, os que mais a gente pode dar destaque é o transtorno de tique motor persistente, o transtorno de Tourette, que é quando junta o tique motor e o tique verbal, e também o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Desde o começo, a criança vai apresentar uma dificuldade de atingir patamares de coordenação, até segurar a cabeça, tal qual outras crianças da mesma idade, mesma escolaridade, e que não tenham outras condições médicas associadas. Para além desses, a gente também vai ter transtornos relacionados a substâncias e ao uso de substâncias e outros transtornos aditivos. E nesse cenário, né, claro que os transtornos por uso, as antigas dependências químicas, ela não é tão importante a alteração psicomotora. Mas nos transtornos induzidos por substâncias, que faz parte lá desse grande capítulo, em especial o transtorno de intoxicação, os transtornos de intoxicação por quase todas as substâncias e também os transtornos de abstinência, esses sim, muito frequentemente vão envolver alterações da psicomotricidade. Para além desses, eu poderia listar aqui transtorno bipolar e relacionados, que vai ter nos episódios de mania e hipomania uma inquietação, que pode ter uma agitação, pode ter até uma agitação psicomotora. Nos episódios depressivos, seja no transtorno bipolar ou no próprio transtorno depressivo maior, pode ter um retardo psicomotor. Nos transtornos de ansiedade, pode ter uma hiperventilação, pode ter uma inquietação. Mas, para a gente não falar de todos os transtornos mentais e ampliar demais, vou parar por aqui, mas fica o registro da importância da psicomotricidade em vários transtornos mentais. Hoje a gente falou de psicomotricidade. É uma função que diz respeito à coordenação, controle de movimentos de uma forma voluntária. Ou seja, para além das minhas vontades, eu expresso as minhas vontades através de sinais que eu envio para os meus órgãos. E ao fazer isso, pode eventualmente algo estar alterado. E aí a gente falou de alterações, seja na produção de estímulos, quando produz um estímulo que não deveria ser produzido, ou fica lá querendo produzir o tempo todo, ou produz um não direcionado, que aí a gente falou da inquietação, essa coisa de não parar quieto, a gente falou do tique motor, a gente falou também aí já passando para a parte de o contato, mandar o estímulo e receber. A gente tem várias alterações, seja lá espasmos, cãibras, a gente tem também a ataxia, que é quando tem uma redução do controle do tônus muscular, e em especial a gente falou da apraxia, quando tem a perda da capacidade de realizar comportamentos voluntários que a pessoa saberia fazer. Também falamos da qualidade. E da qualidade a gente falou da bradicinesia, que é quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais devagares, e também da agitação, quando a pessoa tenta fazer tudo rapidinho, como se ela estivesse com pressa, e ainda a agitação psicomotora, quando é um exagero. Também falamos da hiperventilação, que é um aumento da velocidade da respiração, e de que, para além desses todos que eu resumi rapidamente, alterações da psicomotricidade estão presentes em vários dos transtornos mentais, mas de forma mais central, mais característica, os transtornos motores, com um destaque para o transtorno do tique motor, que é o mais famoso, mais central, que vai ter uma alteração, assim como o transtorno da coordenação. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da série Saco Plinca PJ, hoje falando do P, de psicomotricidade, e nos vemos a seguir num próximo episódio sobre o juízo crítico. Se gostou, deixa aqui comentário, segue, se inscreve no canal, qualquer coisa, sabem onde me procurar. Eu sou o Breno e até a próxima da série Saco Plinca PJ. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.